Então, a gente vai falar sobre o papel dos jogos e das brincadeiras, né, nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu vou comentar um pouquinho sobre o sumário da palestra que, de repente, eu faria, e aí depois eu vou analisar alguns tópicos desses 5 que eu pensei, de forma mais pormenorizada. Se der, eu continuo. Se não der, eu acho que tudo bem, nós sobreviveremos sem isso, né? Então, olha, eu pensei assim, né, porque a gente pode pensar os jogos e as brincadeiras no mínimo de 2 formas, ou de 3 formas. Uma forma é pensar jogos e brincadeiras na perspectiva do brincar, ou seja, da ação lúdica, da experiência lúdica e dos brincalhões, ou seja, daquele que brinca. E quando nós pensamos jogos e brincadeiras na perspectiva do sujeito que brinca, bom, pelo menos a minha escolha é a proposta de Piaget sobre 3 grandes estruturas de jogos: os jogos de exercício, os jogos simbólicos, os jogos de regras e os jogos de construção como uma 4ª possibilidade estrutural. Ou seja, se eu penso os jogos na perspectiva dos sujeitos que jogam, que brincam, a teoria de Piaget oferece uma alternativa de se pensar sobre isso. Agora, se eu penso os jogos como objetos de conhecimento, né, vocês sabem, do ponto de vista da antropologia, jogos e brincadeiras são as formas mais antigas e de valor simbólico incomensurável para o ser humano, porque através deles, né, dos jogos e das brincadeiras, o ser humano pode encontrar algum sentido para uma vida cuja sobrevivência, vocês podem imaginar, milhares de anos atrás, era dramática para todos nós. Como é hoje também para muitos de nós que não temos a felicidade de termos oportunidades de desenvolvimento, de aprendizagem, de educação, né? Que infelizmente é a maioria de nós, pelo menos aqui no Brasil. Então, se eu penso o jogo do ponto de vista dos jogos, o autor que eu gosto mais se chama Jean-Marie Iot, que ele fala sobre o simbolismo dos jogos. E o simbolismo ele é interessante porque os jogos e as brincadeiras tiveram um valor integrativo, ou seja, de reconciliar a criança, o ser humano, os velhos, os adultos, as pessoas, de um modo geral, reconciliar com a sua condição de humanidade. Pela tristeza, pelo luto, pelo sofrimento, seja ela pela alegria, pela graça, pela gratidão, né, pelo reconhecimento, né, da natureza, da divindade, etc., por coisas que o ser humano conseguiu, e cantar, dançar, jogar, né, rir, festejar, é uma forma do ser humano de agradecer, né, e reconhecer vicissitudes de uma vida que sempre foi muito difícil para nós, né? Então, o Iot, ele propõe 4 formas de pensar os jogos simbólicos. Bom, mas eu gostaria também, e isso vai ser a parte que eu vou dar mais ênfase aqui, é pensar, até em homenagem ao Itaú Social, é de pensar os jogos como uma oportunidade de desenvolvimento integral do ser humano. E nós vimos que o Itaú tem 2 grandes termos, né, que é o desenvolvimento integral, integrado, e a gestão educacional. E eu gostaria de pensar um pouco com vocês como é que o jogo, a brincadeira, pode ser um grande recurso lúdico, não é, de se aprender a fazer, não gestão educacional, mas educar-se para uma autogestão, para um autogoverno, self-government, como dizia Piaget, não é? Se der tempo, não sei se vai dar, talvez não vai, eu estou achando que não vai dar pelo modo como eu estou indo. Mas, assim, eu gostaria de fazer uma provocação sobre dois sentidos do brincar, porque, geralmente, sobretudo na educação infantil e nos textos
curriculares, nós valorizamos mais o lado positivo do brincar. E o brincar, enquanto expressão do ser humano, né, se nós olharmos, eu já vou falar então, o brincar, se a gente for olhar no dicionário, metade dos significados do brincar tem para nós, sobretudo nós moralistas, um sentido negativo. Porque brincar é zombar, é namorar, é dançar, brincar é carnaval, brincar é pôr fogo no rabo do gato, e etc. Ou seja, é essa prática da liberdade, né, onde o ser humano exercita o melhor de si, o mais futuroso de si, que é sonhar, imaginar, etc., e o pior de si, que é zombar do outro, quando nós sabemos que sem o outro nós não somos. Não é? Mas, enfim, o brincar tem essa licença. Por isso que o destino do brincar é virar jogo de regra, social, combinado, etc., e porque isso humaniza aquilo que sempre será a nossa intenção, que é o brincar a vida, e em brincando a vida, suportá-la e, quem sabe, amá-la e valorizá-la, qualquer que seja o desfecho que ela vai nos proporcionando ao longo das nossas escolhas de vida, das nossas oportunidades, enfim, das coisas, né? Então eu gostaria de começar de trás para frente. Ou seja, como ver os jogos e as brincadeiras como excelentes oportunidades de desenvolvimento integral, né? Se nós pensamos a perspectiva daqueles que se desenvolvem, a palavra é desenvolvimento integral. Se nós pensamos a perspectiva daqueles que promovem, que cuidam do desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, no caso, a palavra é desenvolvimento integrado ou intersetorial, como o Itaú gosta de dizer muitas vezes, né? Porque assim, né, gente? No jogo a gente está inteiro, na brincadeira a gente está inteiro. Por isso que a brincadeira e o jogo são muito expressivos do melhor e do pior de nós, né? O título da nossa conversa é o papel, portanto, o valor dos jogos. O valor pode ser positivo ou negativo, depende das circunstâncias da sua expressão, né? Então, quem fala em desenvolvimento integral, fala em desenvolvimento físico, né? Daqui a pouco nós vamos ver uma fala do Flávio, que vai falar e que escreveu um belíssimo texto que vale a pena ser lido, né? Sobre o esporte, sobre o valor, né, do esporte enquanto essa ginástica do corpo, né, nas suas diversas expressões plásticas, né, graças ao qual nós podemos nos desenvolver, né? Então, quem fala em desenvolvimento integral, fala em desenvolvimento físico, no sentido do corpo, dos movimentos do corpo, da sensorialidade, da motricidade, e fala também em desenvolvimento neurológico, no sentido que a professora Adele acabou de nos ensinar, e no sentido de que o cérebro, ou encéfalo, né, melhor dizendo, porque brain, em inglês, tanto é cérebro quanto encéfalo. E o encéfalo, ele, além do cérebro, ele pega todo o sistema nervoso, periférico, central, autônomo, voluntário, etc., etc., o conjunto do sistema, portanto, nervoso. Então, quem joga, exercita, no melhor dos sentidos, o corpo e o cérebro, e o encéfalo, e o sistema nervoso, e a mente, né? No caso nosso, né, porque eu tenho aprendido sobre jogos com muitos alunos e orientandos e professores. Eu trabalho mais com os jogos enquanto ginástica mental, né? No sentido de que jogos lógicos, jogos matemáticos, graças aos quais nós podemos exercitar a mente, né? Exercitar a disciplina, o planejamento, a antecipação, a crítica, o raciocínio, o planejamento, a argumentação, o respeito por si mesmo, o respeito pelo outro, o respeito mútuo e coisas assim, né? Então, quem diz, os jogos eles são oportunidade de desenvolvimento físico, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento emocional, né? Não é por acaso que um dos textos mais lindos do Piaget, e que felizmente está traduzido agora em português, é no livro O Desenvolvimento da Inteligência e da Afetividade na Criança, em que metade do livro ele fala sobre os jogos num contexto onde ele propõe a teoria dos estádios afetivos, né? Porque, de fato, os jogos e as brincadeiras mexem com as emoções,
né? Com a alegria, com a tristeza, com a raiva, com a dúvida, com a autoestima, né? Com o prazer de estar com o outro, com o prazer de zombar do outro, com a ilusão de que você pode ser melhor do que o outro, né? Com a tristeza de você se sentir inferior ao outro e coisas por aí, né? Então, desenvolvimento cognitivo, né? Eu gosto muito de pensar, Platão ele pensava os jogos como uma oportunidade de autoaperfeiçoamento, ou seja, jogar é você se tornar melhor, porque de fato, né, isso vale para as brincadeiras também. A gente é mais gostoso. Fica mais gostoso jogar e brincar quando você faz bem, quando você dança bem. Hoje nós vimos, por exemplo, né, o lindo que foi a gente ver crianças, né, cantando e expressando o melhor de si num contexto de música, de teatralidade, né, de expressão corporal, de seguir a orientação do maestro, da maestrina, no caso, né? Então, os jogos e as brincadeiras são uma oportunidade de desenvolvimento cognitivo. Cognitivo é o mesmo que conhecimento no sentido das ciências ou da filosofia, né? Então, quando a gente diz cognitivo, infelizmente, isso é um engano, que, enfim, é uma coisa que ficou e que é muito difícil de desmembrar. Cognitivo não se opõe a emocional, a físico, a social, etc. Cognitivo quer dizer conhecimento, só que na perspectiva de quem conhece. Enquanto o conhecimento é aquilo que as sociedades puderam conquistar, né, sobre sua ignorância, ao longo dos séculos e graças às experiências de todos os tipos, né, o cognitivo é aquilo que nós desenvolvemos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto partes do mundo, né? Então, cognitivo não é esse reducionismo de cognitivo a uma parte do ser humano, como se o cognitivo desprezasse as outras. Isso é uma falsidade, é um engano, né? Cognitivo, né, você pensa você raciocina com o coração, você raciocina com o outro. Cognitivo não é inimigo da emoção, do social, do cultural, do físico, do neurológico. Não. Eles são... Cognitivo, né, gente, significa, do ponto de vista de cada um de nós, de todos nós, portanto, né, essa luta, né, que é a ignorância. Nós somos ignorantes, brutos. A cognição, portanto, é um alento, né, quando você pode pensar algo melhor do que você pensava antes, pode compreender certas relações, pode identificar certos raciocínios, certos conceitos, reconhecer certas relações, quaisquer que sejam elas, qualquer que seja o domínio delas, né? Então, os jogos promovem o desenvolvimento do raciocínio, porque a ação lúdica é uma escolha. É uma escolha que tem consequências. Você precisa ponderar qual é a consequência da minha ação. O que vai acontecer se eu fizer isso? Você tem que ser um bom observador do outro. Como é que o outro está indo? Né? É muito interessante isso no jogo, né? Eu quero ganhar do outro, mas para isso eu tenho que respeitá-lo e tenho que saber muito sobre ele. 10 minutos. Muito obrigado. Vocês estão vendo como são as coisas? Né? Então, por outro lado, né, gente, os jogos e as brincadeiras são socioculturais. Nós aprendemos, a gente brinca com o outro. Até brinca, às vezes, contra o outro, mas a presença do outro é fundamental, né? Adversário significa divertir-se ganhando do outro. Brincar, muitas vezes, como eu já disse, é divertir-se zombando do outro, esquecido de que você é igual ou pior do que o outro em outros setores. Mas a gente precisa dessa licença no caso da brincadeira. No caso do jogo, né, é respeitar mutuamente, se você se desenvolver cognitivamente, criar argumentos, ponderar as ações, planejar,
ter, como a professora disse, né, gente, o jogo, por exemplo, é um exercício de autocontrole. Pessoas aflitas, afobadas, estressadas, perdem, se equivocam, se distraem, se atrapalham, né? Então, em síntese, né? Quem valoriza desenvolvimento integral, e para nossa felicidade, o Itaú Social, dentre tantas outras instituições, valoriza o desenvolvimento integral, promove, né, o desenvolvimento integral, os jogos são bons aliados e as brincadeiras, porque eles podem ser um recurso, né, em que, pela sua própria estrutura, sua própria condição, ele promove esses desenvolvimentos sem os quais nós não somos, né? Porque nós somos um todo cujas partes, né, nós somos o melhor das nossas partes e também o pior das nossas partes. É assim. Bom, o outro termo caro para o Itaú Social, e muito apropriado, eu diria, é gestão educacional. Agora, eu queria inverter os termos, como eu já antecipei, né? Educar-se para a autogestão. Esse é o desafio do século XXI. Educar-se para a autogestão. Por que isso, né, gente? Uma sociedade que valoriza, com os seus erros e os seus acertos, a autonomia. Eu digo porque muitas vezes se pensa que ser autônomo é ser independente de. Quando ser autônomo não é ser independente de. Ser autônomo é tornar-se autodependente, responsável por suas ações, por suas escolhas, por sua vida, né? E quem diz autonomia, portanto, diz gestão, diz autogestão, autocuidado, né? Hoje, por exemplo, nós somos uma sociedade, né? A sociedade, olha aqui, é que eu não tenho, eu gostaria de ter tempo para falar para vocês, olha que loucura. Nós estamos, aparentemente, né, na nossa arrogância, no melhor dos mundos. Cultura digital, século XXI, algoritmo, inteligência artificial, robótica, etc. Por outro lado, né, gente, nós estamos vivendo coisas que os nossos antepassados viveram, que é a problemática da sobrevivência. Porque o que é a multitarefa, né? A multitarefa é aquilo que os animais selvagens utilizam para sobreviver. Vamos pensar, um animal selvagem, né? Ou seja, aquele que vive, que está na luta e na morte do dia a dia, se ele está comendo, o medo dele é de ser comido, porque se ele se entretém muito se ele se foca muito no comer, ele é comido. Ele tem que olhar os filhotes. Como é que está o meu? Ou seja, ele tem muitas tarefas que perturbam o seu comer gostoso, né? Um veadinho, por exemplo, ele tá, por isso que no budismo, por exemplo, o veado é um sinônimo, é uma metáfora para a atenção plena, porque o veadinho tem que estar o tempo todo com aquela orelhona e aquele olho assim, porque a coisa pode ficar feia. E nós somos isso hoje no século XXI. Entende o que eu quero falar, gente? Então, como é que nós precisamos, nós, os velhos, eu vou falar isso 3.000 vezes, crianças, jovens, velhos, doentes, incapacitados, etc. Precisamos de adultos, precisamos de vocês. Só que os adultos hoje não se cuidam, são loucos. Trabalham demais, ou seja, usam a metáfora da máquina, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bebem feito loucos, comem feito loucos, não dormem, não se autorrespeitam. E nós precisamos de vocês, meus queridos. Ou não? Muito obrigado, meu tempo encerrou, felicidades para vocês, viu? Alô? Alô? Pronto. Lino, olha, você já ouviu, né? Mas a gente pode ficar tranquilo, porque a gente vai ter ainda muito tempo para diálogo, tanto com o Lino, quanto com a Adel, quanto com o Flávio,
com os membros da rede. A ideia é que hoje o dia seja permeado de momentos de parada, de reflexão, sem falar nas que continuam depois daqui. Então, a que eu vou lançar agora para o Lino é só para a gente ter um intervalo, algo no meio, antes do Flávio vir, meio como um aquecimento para o debate que vai rolar, tá, Aline? Você vai ter chance de trazer outros pontos. Você falou muito dos jogos e brincadeiras como algo milenar, né, que transcende, que atravessa culturas, que atravessa os tempos, justamente, inclusive, para lidar com as adversidades, para dialogar com elas, as adversidades na realidade, não só no passado, mas hoje. Na sua experiência, você tem formado muita gente, a gente não para de ouvir, sejam professores ou educadores sociais, psicólogos formados por você e pelas pessoas que você formou. Ainda a gente ouve, quando a gente vai pensar ou no currículo da escola, ou às vezes de uma organização social que está tentando ter uma certa legitimidade de séria, de competente, que jogo e brincadeira não é coisa séria, né? Deixa isso vamos fazer as outras coisas sérias. Então, na sua experiência, no seu diálogo com professores e educadores, como é que as pessoas estão conseguindo, mesmo que seja ainda numa resistência, virar essa chave, né? Porque nem sempre a gente consegue ter o Lino com a gente nas reuniões ou nas situações em que a gente está precisando fazer essa mudança de chave. Você podia falar só uma palhinha, depois a gente vai ter tempo para... Então, é o seguinte, né? Eu concordo com essa crítica. Eu acho que essa crítica de que os jogos podem tirar o foco no compromisso do magistério do professor, que é trabalhar com conteúdos disciplinares, etc., eu acho que isso é um risco. E sabe por quê? Veja, eu até escrevi um livro com um colega sobre jogo e vida. Como é que é? Não, projeto e jogo e projeto. E eu desenvolvi lá um mantra que eu quero repeti-lo aqui, né? Viver não é jogo. As formas de viver é que são jogos. Respirar não é jogo. As formas de respirar é que são jogos. Jogos culturais, jogos de todos os tipos. Aprender e conhecer não são jogos. As formas de aprender e conhecer são jogos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu posso trabalhar muitos elementos, por exemplo, da matemática, usando jogos. Mas eu não posso reduzir a aprendizagem da matemática a jogo. Ou seja, tem hora que você tem que trabalhar o conceito na sua identidade, vamos dizer assim, científica. E eu acho que é tal história, é o reducionismo, né? Ou a escola vira uma grande brincadeira, divertido, então a satisfação, tem hora que você tem coisa que é chata e você tem que aprender. A vida também é assim, qual que é o problema? Né? Divertir-se cansa, às vezes machuca o corpo, né? Mas então eu concordo. Agora, por outro lado, o extremo oposto eu acho complicado, você entende? Quer dizer, a gente esquece que a origem da palavra escola, inclusive, é jogo, é brincadeira. Na escola de Platão, na academia de Platão, qual que era o grande divertimento? As pessoas livres, né, se juntarem com um púcaro de vinho e conjecturarem sobre a vida, filosofarem. Isso é escola, né? No quadrivium, por exemplo, a música é um dos 4 elementos fundamentais, e nós vimos hoje... Enfim, então, reduzir a matemática a um jogo, não. Mas não servir-se do jogo e a escola fica muito chata. Bom, uma coisa que eu também tenho falado e pensado muito, né, gente? Todos nós, né, e eu sou um deles, escrevi coisas já sobre isso, somos gratos, né, depois de tanto tempo, a sociedade ter reconhecido que a escola é um direito de todos, é uma necessidade pessoal e social de todos. A escola para todos. Quem é contra isso? Por outro lado, né, gente, nós não combinamos com as crianças.
Sobretudo, não combinamos com aquelas crianças que por gerações e gerações e gerações e gerações foram excluídas das coisas da escola, do melhor que a sociedade podia usufruir. Então, de repente, elas são obrigadas a ir à escola. E uma escola que não é pensada em termos dela, que não as inclui, né? Então, a escola ficou chata. Então, você me obriga a ir para a escola, e acho que é uma boa obrigação, mas a escola tem que se ajustar às características dessa população que está indo para a escola, você entende? Então, matemática, sim. Jogo em certos contextos, em certos momentos da matemática, você aprender, por exemplo, a pensar, argumentar e divertir. O Piaget, por exemplo, só para terminar. O Piaget, por exemplo, eu acho muito interessante. No meu modo de entender, talvez errado, o melhor momento em que o Piaget trabalhou os jogos foi na última parte do seu fazer teórico experimental, quando ele usou os jogos para experimentalmente raciocinar ou teorizar sobre processos de abstração, processos de generalização, tomada de consciência, réussir et comprendre, fazer e compreender, correspondências e transformações e coisas muito sofisticadas do conhecimento científico e epistemológico, e ele usou os jogos porque, através dos jogos, era possível para ele propor questões que fazem sentido para a criança e observar como é que, por exemplo, a criança abstrai estruturas que na matemática são chamadas de estruturas algébricas, estruturas espaciais ou topológicas, etc, etc. Entende? Então, é mais ou menos por aí.